Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Sempre 5 da manhã, sua primeira notificação é aqui no canto. Já peço pra você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe e se inscreva. Ainda não estou 100%. Quero avisar pra vocês que nesta manhã o Vitória vai abrir ali um período do aquecimento para que a gente possa fazer imagens. Então teremos imagens aí do treino do Sport Clube Vitória pela noite, acredito eu, na live. Acredito que a gente vai conseguir trazer tudo para vocês. Mais uma vez eu peço para você não esquecer de se inscrever no canto, compartilhar. A gente está muito perto do nosso sonho, que é bater 100 mil inscritos, e o apoio de vocês, meus amigos, é fundamental. Aliás, o que seria do canto sem vocês, né? Vamos falar primeiro do jogo da rodada que aconteceu atrasado. Fortaleza e Galo empataram em 3-3. O Galo chegou a abrir 3-1, porém o Fortaleza empatou a partida em 3-3. A título de curiosidade, para quem vai perguntar sobre o meu canal, que eu tô falando de futebol de um modo geral, nesta quarta-feira, hoje é quarta-feira, né? Exato, nesta quarta-feira eu vou fazer um teste diferente, vou mudar o horário do vídeo para ver como é que eu posso encaixar melhor. Geralmente os vídeos estavam saindo 6 da manhã, mas eu vou dar uma mudada, vou tentar soltar de noite para ver como é que o algoritmo vai funcionar. Bom, foram 3 gols de Daverson, lei do ex tripla na Arena MRV. Hulk marcou também, o que também não é nenhuma novidade, né? Mas com o resultado, Fortaleza agora oficialmente não deve mais jogo nenhum. Fortaleza está com 31 pontos, 4 atrás do Sport Clube Vitória, 1 atrás do Juventude e 2 atrás do Santos, que tem o seu jogo a menos contra o Palmeiras. Caso o Santos empate, o Vitória está oficialmente fora da zona. Caso o Santos vença, passa o Vitória. Se perder também, segue na zona de rebaixamento. Tá chegando a hora, galera, da gente finalmente tirar aquele contexto de que a gente não sabia quem realmente estava na frente, quem realmente estava atrás do Vitória. Depois de muito tempo, finalmente, a gente vai passar a ter uma boa noção de como é a tabela na vida real, entre aspas, de como é a tabela na realidade. Falando sobre o Palmeiras está montando uma força-tarefa para ter Flaco Lopes contra o Santos, exatamente. Flaco Lopes joga pela seleção argentina na sexta-feira em Angola. Beleza? O duelo será na África. Porém, segundo apurou a ESPN, o Palmeiras quer fretar um avião para trazer Flaco Lopes de volta ao Brasil logo depois do amistoso. O time considera que Flaco vive grande momento físico e aguentaria a maratona, até porque faria seu período de recuperação e sono no voo até São Paulo. Então existe sim a possibilidade de que Flaco Lopes esteja no jogo. Vejam, uma coisa é estar no jogo como titular, mas ele pode também estar no banco de reservas. De qualquer forma, a tendência é que o Palmeiras tenha Flaco Lopes para enfrentar o Santos, pelo menos aí no banco de reservas. Eu vou trazer aqui para vocês, muita gente tem falado de um possível Palmeiras para esse confronto, e existe a possibilidade, de acordo com o Globo Esporte, que o Palmeiras entre, olha só, com 3 zagueiros. Paulo havia falado na live, mas um provável Palmeiras com 3 zagueiros pode ter, tá? Caso vá com 3 zagueiros: Carlos Miguel, Bruno Fux, Murilo e Mikael, Kelvin, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Maurício e Jefté, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues. Lembrando que pode ser Felipe Anderson e Flaco Lopes. Uma possibilidade, Bruno Rodrigues iria para o banco de reservas. Não é uma equipe fraca, a questão é o desentrosamento. Você pode perceber que eu ainda tô rouco, eu ainda não tô 100% da gripe nem da virose, estou um pouco longe disso, na verdade. Mas enfim, o trabalho segue, a gente precisa continuar trazendo todas as informações para vocês, tá? Vamos trazer informações aqui rápidas a respeito do Sport Clube Vitória, começando pela divisão de base. No oferecimento, meus amigos, da GolCase, você usa o cupom GOLVITORIA e ajuda demais o Canto Rubro-Negro, a maior Black de todos os tempos, todo o site com 70% off. Você usa o cupom GOLVITORIA e tem desconto adicional em compras acima de R$ 99,00. Inclusive, esta garrafa aqui também está em promoção, copo térmico em promoção, produtos da GolCase, sempre de muita qualidade, todo mundo que compra sempre fala bem. Aproveite, porque a promoção ainda está rolando no site dos produtos que, como eu falei, são sensacionais. Aproveite, use o cupom em compra acima de 99, bota uma capinha, bota uma garrafa, bota um copo, tá chegando o fim de ano, de repente você já compra até um presente de aniversário para alguém. Tenho certeza que a pessoa que receber o presente vai gostar muito e você não vai se arrepender de comprar. Os times da Fábrica de Talento e as Leoas dominaram a quarta-feira em jogos pelo Campeonato Baiano. Quarta-feira positiva para os times da Fábrica de Talentos e as Leoas Rubro-Negras. As categorias sub-15 e sub-17 do masculino e feminino estiveram em ação. Pausa. Eu falei que hoje era quarta-feira, mas já passou de meia-noite, então hoje é quinta-feira, tá?
Me perdoe. Voltando. O Sub-15 vai decidir a vaga para a final jogando contra o SSA no campo Bebeto Gama no mini estádio do CT Manuel Pontes Tanajura. Eles venceram por 1-0, a equipe de Anderson Santana venceu por 1-0. Em Pituaçu, gol do lateral Silas. À tarde no CT Manuel Pontes Tanajura, o Sub-17 do técnico Pedro Gabriel derrotou o Conquista por 2-1 e leva vantagem para o Lomanto Júnior em vitória da Conquista. Juan Gabriel abriu o placar e Robert ampliou pelo feminino. Os pontos vieram sem esforços. O Botafogo não compareceu e perdeu por WO 3-0 para as meninas. O Sub-17, por sua vez, aplicou 3-0 no Botafogo, com direito a hat-trick duplo de Agatha e Samira. Acredito eu que foi 13-0 e não 3-0, porque se teve o hat-trick duplo, só aqui já são 6 gols. Adriele e Larissa, 2 vezes cada, ou seja, 6, 7, 8, 9, 10, exatamente. Ana Carolina, Letícia e Giovana completaram o placar. Pois é, como imaginei, 13-0 para as leoas no feminino, meus amigos. Pois é, e o Vitória voltou à sua preparação para enfrentar a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque. Eu vou colocar aqui a matéria do site e colocar algumas imagens do nosso querido Vitor Ferreira, do nosso querido Sul. Por conta da chuva, com rajada de vento, inclusive, foi suspensa a programação anteriormente elaborada com a presença de um pequeno grupo de torcedores de 5 a 11 anos e a abertura para a imprensa acompanhar a representação. O treino mudou do Barradão, seria no campo principal, para o campo 2. Os jogadores se representaram às 14h30 com atividades físicas e em seguida aquecimento, como a gente já sabe. O treinamento na sequência constou de jogos reduzidos e finalização. A comissão técnica antecipou para o turno da manhã o treinamento desta quinta. Como eu trouxe aqui, a imprensa terá alguns minutos para fazer algumas imagens, estarei lá, beleza? Nas imagens que o Vitória publicou, dentre vários nomes que a gente pode observar, ficou evidente que Raul Cáceres estava treinando com o grupo. Como eu falei, a tendência é que Cáceres pelo menos viaje contra o Palmeiras. Claro, vou procurar saber a situação agora mais a fundo, mas a previsão inicial era essa. Se Cáceres voltar, vocês já imaginam que ele deve voltar como titular. Se não, a gente deve manter Eric do lado direito. Aqui foto de Zé Marcos, Ramon também, Aitor Cantalapiedra. Enfim, é o Sport Clube Vitória que terá, sem dúvidas, o jogo mais difícil do ano. Edu também na imagem com Camutanga. Vou procurar saber também situações de Fabri e Claudinho para vocês hoje, diretamente lá do Barradão, beleza? Para que a gente tenha informações a respeito de absolutamente tudo. Lembrando que o que eu acho que vai ser, não é o que eu faria, é que o Vitória deve pegar o Palmeiras com Thiago Couto, Lucas Alter, Zé Marcos e Camutanga, padrão. Eu acho que ele vai manter o William Oliveira, não tem por que tirar o William, que vem muito bem no time. Baralhas, Eric na direita, acredito que Cáceres talvez não volte de titular por conta do sintético, jogo muito rápido, sem ritmo, etc. E Ramon, Mateuzinho, Aitor, e acho que vai manter Renzo Lopes por ser um jogo de muito duelo físico, um jogo de muito encaixe individual, e Renzo sustenta melhor nessa bola longa, na saída de pressão. Quando a gente estiver pressionado, a bola longa vai ser em Renzo. O Vitória ter feito isso em vários jogos. Fisicamente ele sustenta melhor no pivô, ganha mais a primeira bola do que Kaiser, e o jogo tem 90 minutos. No segundo tempo a gente pode ter um Kaiser para dar uma espetada, um Dudu que tem muita força, já com os jogadores do Palmeiras um pouco mais cansados. Então eu imagino que o time de Jair Ventura para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque será esse aí. Antes de continuar e falar de Marconi e sua candidatura que foi lançada, com cortes aqui que foram feitos no BNews, também um corte da live que Marcos Guedes fez no Resenha do Leão 899, inclusive os créditos são de Marcos e o link estará aqui na descrição. Quero lembrar para você que você pode participar da Bolha Rubro-Negra na Orbe, uma rede social 100% gratuita, 100% apenas rubro-negros, e ninguém vai te encher o saco, rede monitorada, ninguém passa do ponto, não tem aquela coisa tóxica das redes sociais. Eu já dei o meu palpite aqui para Palmeiras e Vitória, tá? 2-1 Vitória. Amém? Amém. Ou se você não é religioso, pode falar outro termo, mas seria aqui a maior vitória do campeonato, né? Lembrando que nós estaremos no Allianz Parque e nós continuamos com a vaquinha, o Pix é vaquinha do canto @gmail.com. Eu ia mostrar para vocês quando tá a vaquinha, mas nesse exato momento meu iPhone resolveu atualizar, então eu não consigo mostrar para vocês agora, mas a gente vai atualizando. Faltam cerca aí de 250, 300 reais, se eu não me engano, para que a gente bata a meta das passagens e posteriormente, se for possível, para que a gente consiga também a meta da hospedagem de Gessan e de Paulo, tá? Vamos colocar aqui na tela alguns cortes a respeito da entrevista de Marconi que ele deu ao BNews, a Bocão. Pausa. Bocão falou que se retira da candidatura, mas
procurei o nome de Bocão na lista de sócios, na lista prévia, e a não ser que tenha tido algum problema com relação a tempo de sócio, ele pode estar na lista definitiva. Confesso que não vi o nome de Bocão mais uma vez na lista. Posso estar errado, mas Bocão falou muito sobre tirar Fábio Mota e etc. No final, na primeira lista, me corrija se eu estiver errado, não vi o nome dele para participar do pleito. Vamos colocar aqui na tela o que o BNews publicou falando que Marconi defende implementação da SAF e afirma que Fábio nunca participou de reunião sobre o tema. Inclusive na nota do Movimento Vitória SAF que a gente trouxe no vídeo desta quarta pela manhã, eles também falaram que Fábio Mota não havia participado de nada. Vamos lá. Quis a SAF, alguém sabe me dizer? Essa é a maior justificativa, né, para que esse movimento viesse a acontecer, essa união agora viesse a acontecer e a minha candidatura surgir. A SAF, Zé, ela é, na minha opinião, a única saída que nós temos se nós quisermos ser um time de alto padrão no modelo que o futebol mundial tem se comportado. Haja vista que nós temos os exemplos aí dos clubes que estão na Série A, os clubes que estão na frente da tabela são clubes que têm um poder financeiro maior. E o Vitória, inclusive, erra muito na capacidade de ter ativos porque não entende essa movimentação a nível mundial. Desde abril, maio, estamos tentando, de alguma forma, junto com o movimento Vitória SAF, fazer com que a diretoria do Vitória entenda essa movimentação, criando oportunidades, trazendo opiniões para que o Vitória se apresse na busca de um investidor de forma lenta, muito lenta, de 15 em 15 dias, reuniões que tiveram alguns avanços muito pequenos relacionados à pressa que se existe para que isso aconteça rapidamente. Conteúdos que nós pedimos há mais de 6 meses só foram disponibilizados agora porque houve essa movimentação eleitoral. E o pior de tudo, Zé, nós percebemos que o próprio presidente do clube nunca participou sequer de uma reunião sobre a SAF. Nunca. Então, nós entendemos claramente, e é bom deixar isso claro para o torcedor, que o que a gente já imaginava é real. Essa diretoria que está aí não tem interesse em trazer um investidor para que o Vitória se transforme em um clube de maior expressão do que já é. Fábio Mota, por que ele nunca quis a SAF? Pois é, meus amigos, este é o primeiro vídeo de Marconi falando a respeito das reuniões e eu vou trazer agora um segundo vídeo onde ele fala sobre o valuation, tá? Sobre o valuation do Barradão. Sobre esse vídeo do valuation eu vou dar uma opinada e não vai ter relação diretamente com Marconi ou com o Fábio, vai ser apenas a minha opinião, inclusive porque, como é período eleitoral, o Canto Rubro-Negro não vai se posicionar nem favorável nem contrário a ninguém, a gente vai fazer nosso trabalho. E é assim que tem que ser. O Leonardo CPF, sócio votante, não vai aparecer aqui, já que oficialmente agora as eleições começaram e infelizmente muitas pessoas não sabem separar uma coisa da outra. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai chatear. Então no Canto a gente vai continuar 100% imparcial, trazendo aqui tempo de tela para Marconi, tempo de tela para Fábio Mota, tempo de tela para a situação e tempo de tela para a oposição, porque assim é como deve ser feito o trabalho. Vamos trazer agora a respeito do valuation que Marconi trouxe do Vitória como um todo. Vamos lá. Quanto é que você acha que o Vitória vale na sua cabeça? Quanto é que a SAF do Catar, a SAF que você tem aí, uma relação excelente, seu network com os jogadores de seleção do Catar deu, quanto é que você acha que eles pagam? Eu sinceramente acho que o Vitória hoje, vou falar de forma superficial, porque tem que ter, né, algo muito bem estudado, mas o Vitória não pode falar hoje menos de 5 bilhões. Certo. Não pode falar em menos de 5 bilhões. Corte. É baseado em que? Se fala esse, Baseado 5 bilhões. Baseado 5 bilhões. Baseado em uma das maiores estruturas de futebol que o país tem. E aí não se vende só a estrutura, se vende a oportunidade de ser uma marca muito grande dentro de um país continental como é o nosso. Então, para mim, o Bahia... Isso não é preço que você está colocando de início de negociação, não? Pode ser. Pode ser, mas não pode pensar menos do que isso. Eu acho que o Vitória tem, a estrutura, a cidade, a marca, a torcida, que nesse instante o torcedor
aí falou que a torcida não bate pênalti, né? Então, eu discordo certa parte, porque eu sei o que é o apoio do torcedor, porque eu já estive lá dentro de campo. Sim. Se você não tem o apoio do torcedor, o campo não rende. A torcida do Vitória hoje, melhor torcida do Brasil. Isso eu posso dar certeza pela forma que ela impulsiona, motiva o time dentro de campo. Então faz gol também. Inclusive, meus amigos, na nota do Vitória SAF, na última nota, né, antes deles saírem do grupo de trabalho representados por Daniel e por Ney Campelo, foi dito que o processo de valuation estava sendo feito e que nos próximos dias poderíamos ter novidades com relação a isso. Como valuation é um tópico que Fábio Mota já falou em outro momento, para ele o Vitória não deveria valer menos de 3 bilhões, ele já falou sobre isso em várias entrevistas e agora Marconi está falando sobre o Vitória valer 5 bilhões, eu vou dar a minha opinião, já que é um tópico comum dos dois e a minha opinião é a mesma para os dois casos. Gente, é claro que o torcedor fica se apegando em 5 bilhões, 10 bilhões, 15 bilhões, mas o foco principal da SAF não é esse. Geralmente os clubes são vendidos por suas dívidas. O que a gente precisa, para além de um valuation de 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões, 15 bilhões, é um projeto que seja sustentável a curto, a médio, a longo prazo, de um grupo que entenda de futebol, que tenha boas relações no meio do futebol e que vai sanar as dívidas do clube e fazer investimentos para dobrar, triplicar o orçamento do clube. E claro, que tenha também conquista esportiva. Eu vejo muita gente falando que o Vitória vale muito por conta do patrimônio imobiliário, o próprio Sica falou isso e tudo bem, isso é verdade. Mas eu confesso, eu, Leonardo, particularmente, não fico pensando em quanto o Vitória vale como um todo. O que a gente precisa é de um grupo sério, um grupo que vai ter um aporte mínimo suficiente para o Vitória ser competitivo a nível internacional e nacional. Estou falando aqui, obviamente, das competições sul-americanas, falando do Campeonato Brasileiro, que tem um projeto de curto, médio e longo prazo para a divisão de base, futebol profissional, estruturação de clube, tudo que vocês imaginarem. Então, esse tópico específico que eu vejo torcedores debatendo, de quanto vale o Vitória, etc., isso nunca chamou muito a minha atenção, porque para mim o foco principal do projeto não é esse. O foco principal é entender quais são as oportunidades de mercado que nós teremos, porque eu acredito que nós teremos, seja com o Fábio ou com o Marconi, acredito que esse assunto vai andar, não tem muito para onde correr, as coisas estão apertando cada vez mais, a realidade, a cada dia que passa, bate mais na nossa porta, está atrasado sim, independente de ser Marconi ou Fábio, a gente está atrasado com relação à SAF, então, sinceramente, não é algo que enche meus olhos, o que me interessa é que a gente tenha um grupo que suficientemente consiga colocar o Vitória no lugar que essa torcida merece. Marconi falou que é a melhor do Brasil e eu não tenho dúvida que a torcida do Vitória está entre as melhores, especificamente nesse ano de 2025, com uma média de público de 20 mil no estádio que cabe 30, lotando o estádio. Ah, mas teve promoção, não interessa. Mesmo assim, tem muito time que faz promoção e não lota. Com um ano desastroso, a torcida do Vitória dá show e sim, o Vitória tem ganhado jogos no Barradão por conta também da torcida. Então, o que eu penso é um pouco diferente com relação a essa briga de valor, vamos assim dizer. Quanto vale A, quanto vale B. Eu não penso dessa forma, mas respeito quem pensa assim, porque também acaba mexendo no ego do torcedor e etc. Eu confesso que eu não tenho muito interesse com relação a esse tópico. Eu tenho interesse mais macro, não necessariamente quanto o clube vale, mas eu concordo que pelo patrimônio imobiliário, a Vitória deve sim valer uma grana boa, seja de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões, ok, mas acho que o projeto tem que ser muito maior do que isso. Aproveitando também, trazendo o corte, como eu falei da live do Resenha do Leão 899 de Marcos Guedes, os créditos estão na descrição e o comentário, ou melhor, desculpa, e o link completo também, onde ele fala sobre a SAF ser a prioridade, mas fala também da divisão de base. Confira. Necessário fazer o Vitória se transformar. Marconi, a gente sabe que o Vitória está bem encaminhado com a questão da Arena Barradão. E caso você seja eleito, como que fica esse projeto? Você daria continuidade ou você iria abortar esse projeto? Olha, eu sonho também com a Arena Barradão, eu sonho com um estádio completamente moderno, confortável para o torcedor, mas antes disso, nós temos que fazer um time competitivo. Um estádio novo não vai trazer títulos a nível de competição para dentro de campo. Só quem viveu futebol sabe disso. Então, não é prioridade. A prioridade é a SAF, para que a SAF faça a Arena Barradão. A SAF, então, é o carro-chefe da campanha, mas você falou das propostas, né? Que o torcedor vai conhecer as propostas. Quando é que o torcedor vai ter acesso ao plano de gestão da sua chapa, Marconi? Eu peço até você, Guma, depois um espaço para a gente poder estar conversando sobre esses pontos necessários.
Mas a SAF sim é a prioridade desse projeto. A reformulação das políticas de revelação de jogadores é também um grande objetivo nosso, porque não é possível o Vitória fazer 100 contratações em um ano. É um absurdo e uma falta de desconhecimento de futebol. Revelar é necessário. Revelar é importante, principalmente para criar ativos, para que o clube volte a ter receitas robustas através dos novos craques que possam aparecer. E até a divisão de base hoje é uma divisão de base completamente diferente de antigamente. Nós precisamos entender como fazer uma divisão de base palco de revelação e de venda para outros clubes. Tá aí, entrevista de Marconi, como eu falei, o link da apresentação completa está na descrição e também no comentário fixado. Quero saber o que é que você achou disso tudo, espero estar bem já amanhã, essa gripe já tá me enchendo o saco, já tô mal desde, sei lá, sábado, desde antes, na verdade, do jogo contra o Botafogo. É isso, meus amigos, mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Quero aproveitar e lembrar para você que você pode anunciar nas telas dos carros de aplicativo com a Drivel, seu parceiro de viagem, a solução que leva micro e pequenos empreendedores onde eles não conseguem ir sozinhos. Entre em contato com o Rodrigo, um abraço para o Rodrigo, meu irmão, torcedor do Vitória, 719-9296-0542. E claro, se você quer cuidar da saúde, entre em contato com Tom Jefferson Medicina Esportiva, atendimento médico em emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Tu é médico do Vitória, médico da Seleção Brasileira, tô fazendo meu acompanhamento, mudei minha alimentação, emagreci bastante, tô ganhando massa, enfim, aproveite e entre em contato. Muitos torcedores do Vitória estão fazendo esse acompanhamento e estão gostando muito, porque Tom é diferenciado. É isso, meus amigos, mais um vídeo aqui no Canto. Viu até aqui? Deixa o like, ative aí a nossa transmissão, a notificação da nossa transmissão diretamente do Allianz, na live, ou amanhã eu vou falar da vaquinha como tá, sempre contando com o apoio de vocês. Se você puder, inscreva-se no meu canal que tá em Collab, que eu tô falando em Collab, na verdade, que eu tô falando de futebol de um modo geral. Já estamos com quase 2.000 inscritos lá. Uma nova empreitada. Tamo junto, um abraço, valeu, fui, é nóis.